Eu me chamo Gabriele do Carmo, tenho 26 anos. Vim convidada para participar desse projeto, a intervenção da estratégia de carreiras jurídicas. Eu falo para os alunos que isso aqui não é uma regra perfeita, porque tem aluno que sente que vai perder tempo produzindo e tal, mas eu entendo o aluno que vai por esse caminho porque foi o caminho que eu segui. Esse ponto é imprescindível para ir para a segunda fase. Depois da segunda fase em diante, são os conhecimentos específicos, conhecimentos de direito. São professores muito renomados, então estou realmente depositando toda a minha confiança ali no que eles vão me dizer. O tamanho do seu resumo, ele é inversamente proporcional ao seu grau de conhecimento. Então, se você é muito boa em direito penal será muito pequeno o seu resumo. Por que você não foca 100% da all-in nesse concurso? E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto A Intervenção. Projeto no qual nós recebemos vários convidados, alunos que estão estudando para concursos jurídicos e montamos um plano específico, adequado à realidade de cada um deles. Hoje nós temos o prazer de receber uma convidada muito especial. Ela tem apenas 26 anos, já é multi-aprovada em concursos como técnico, analista, técnico de poder executivo, tem várias aprovações, mas hoje enfrenta o grande desafio de aprovação no concurso que é o objetivo dela, que é delegada de polícia. Gabriele do Carmo, por favor, seja muito bem-vinda. E para montar esse plano especializado para a Gabriele, nós temos o nosso time de especialistas. Professora Marisa Nascimento, multi-aprovada em concursos de magistratura, MP, dentre outros. Felipe Duque também multi-aprovado, aprovado muito jovem, como técnico, como analista e procurador da Fazenda Nacional. Gabriele, conta um pouquinho da sua história pra gente, sua história no mundo do direito, dos concursos públicos, suas aprovações e, claro, o seu grande objetivo para a gente saber como podemos te ajudar. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, professores, é uma honra para mim estar aqui na presença de vocês, né? Eu me chamo Gabriele, eu tenho 26 anos, eu sou natural de Mato Grosso, de uma cidade bem pequenininha no interior chamada Poconé. E a minha mãe, ela é concursada, professora na área da educação, né? E meu irmão também é professor. Meu pai segue ali o ramo da empresa privada e lá dentro da minha casa a educação sempre foi o ensinado, a base. Minha mãe sempre cobrou muito isso. Eles me deram a oportunidade desde de jovem, assim, de estudar em escolas particulares, sempre cobraram muito isso e eu entrei na faculdade, passei na UNEMAT, na Universidade Estadual de Mato Grosso, fiz direito, né? Em todo o tempo ali da faculdade eu trabalhei, fiz estágios, e aí no último ano tive a oportunidade de fazer estágio em uma delegacia, que foi a minha paixão, porque eu já entrei na faculdade pensando em ser polícia, mas depois que eu fiz estágio na delegacia, né, tive um chefe muito assim, um profissional excelente, que fez crescer ainda mais essa paixão dentro de mim. Aí, no último ano da faculdade eu já comecei a estudar, mas o primeiro desafio era a OAB, né? Então estudei para a OAB, consegui a aprovação e aí logo em seguida já comecei a estudar para delegado de polícia. Então foi mais ou menos em 2021 que eu comecei. Aí eu formei, comecei a advogar logo em seguida, né? E aí a partir daí começou a minha trajetória de estudos. Nesse inteirinho, na faculdade ainda, eu passei no concurso da SEDUC, que é a Secretaria da Educação do Estado de Mato Grosso, que eu fiquei em 11º lugar, ainda na faculdade. Depois que eu me formei, passei num concurso municipal, na Secretaria de Direitos Humanos e Inclusão, para técnico também, mas não assumi nenhum dos dois, porque ambos eram carga horária de 40 horas, e aí ia me atrapalhar para continuar estudando para o concurso que eu queria. O salário também não era muito bom. Aí eu optei por ficar advogando mesmo. Advoguei na área criminal, nas execuções penais, por todo esse período. E, né, assim, estudei da minha forma. A gente nunca começa já sabendo, né? Eu cometi vários erros, troquei de material inúmeras vezes. Tentava uma técnica, não dava certo, tentava outra, sabe? Eu acho que foi um pouco que atrasou a minha jornada, foi essa alteração de material. Mas mesmo assim, mesmo com esses meus erros,
no final do ano passado, eu tive a notícia que ia sair o TJ do meu estado. A minha mãe que brigou comigo, você vai fazer? Eu não quero. Vai fazer sim. Eu falei, eu quero ser polícia. Não, você vai fazer, você não vai perder nada. Aí eu migrei um pouco o meu estudo para incluir as matérias de tribunal, que é a legislação do tribunal, no caso caiu português, raciocínio lógico, daí são as matérias que eu não estudo normalmente, eu tive que incluir. Aí fiz a prova, deu certo, mas também não comemorei, né? Não teve número de vagas, foi só número mínimo de questões. Aí na discursiva saiu o resultado, aí eu falei, opa, agora eu tô na briga, porque a nota da discursiva máxima era 10, eu tirei 9,6, tanto no técnico e 9,3 para analista. Aí já começou a ficar mais animada, né? Aí logo em seguida teve o MPU e saiu também a prova de delegado de Minas. Aí comecei já a estudar para Minas, fiz o MPU só porque eu já tinha feito a inscrição e ia ser a prova ali no meu estado também. Aí consegui ser aprovada no MPU para técnico em 23º lugar, na minha UF, né, Mato Grosso. Aí fiz Minas, tive um resultado muito bom, porque nesse inteirinho eu não contei, mas nesse inteirinho eu fiz várias provas de Delta. E assim, eu sempre tive resultados bons, exceto em Pernambuco e Goiás, mas nunca foi o suficiente, sabe? Ficava ali por 4, já tive provas que eu fiquei por uma questão, 6 questões. São Paulo, por exemplo, que eu fiquei por 4 questões de direitos humanos, então sempre batendo na trave. E aí Minas eu tive um resultado bem mais satisfatório, eu fiquei inclusive feliz, eu acho que um pouco era o peso de eu não ter nenhuma aprovação ainda assim satisfatória, e quando eu vi o TJ, eu fiquei mais tranquila, sabe? Eu fui fazer a prova, né? Aí continuei estudando, tô estudando, vou tomar posse no TJ semana que vem. E minha rotina vai mudar bastante, porque hoje eu trabalho de manhã, um pouco da tarde, e aí lá no TJ vai ser só o período da tarde, então acho que minha rotina vai fazer isso aqui. E vou continuar estudando, né? Meu objetivo final é passar em delegado no estado de Mato Grosso. Assim, nesse estudo de concursos a gente viaja muito. Quando eu comecei, eu queria mudar, ir para outro estado, mas hoje eu pretendo ficar perto da minha família, porque é a única coisa que eu tenho, é a minha família, sabe? Então eu quero muito passar em Mato Grosso. E aí, inclusive, passando no TJ, até a minha visão abriu um pouco para eu poder prestar outros concursos em Mato Grosso, seja o Ministério Público que vai sair, está previsto para sair, né? É claro que eu sempre sonhei em ser delegada, mas hoje em dia acho que a minha prioridade é estar perto da minha família. E se para viver isso eu tiver que mudar um pouco a carreira, para estudar, me concentrar um pouco mais para a prova do Ministério Público, eu faria. Legal. Bom, parabéns pela posse, primeiramente, que já está chegando, né? Já é uma grande vitória. Acho que você vai gostar bastante desse trabalho de tribunal, do dia a dia do direito. Não sei se você já tem a atividade jurídica necessária para delegado de polícia, mas também já vai contar com uma atividade jurídica ali também. Como é que vai funcionar essa rotina pós-posse? Então, lá no tribunal, o horário de trabalho são 6 horas no período da tarde. Então, eu entro às meio-dia e saio às 6. Então, para mim, o período da manhã seria exclusivamente para estudo, porque eu não tenho mais outros compromissos, né? E aí, no período depois do serviço, depois das 6, eu preciso incluir o horário de fazer atividade física, né? Academia, enfim. Então, seria essa a rotina minha. Aos finais de semana, eu tenho disponível para estudar também. Só o domingo, que é um momento que eu prefiro estar com a minha família, porque a semana inteira eu passo fora. Eu saio muito cedo de casa e volto muito à noite. Quando eu saio, meus pais estão dormindo, quando eu chego, eles estão dormindo já. E aí, final de semana, eu tiro para estar com eles, né? Domingo, mas o sábado eu tenho disponível para estudar. Então, você tem muito tempo de deslocamento? Porque você falou, você sai, eles ainda estão dormindo, volta, eles ainda estão dormindo. Como que é esse tempo de deslocamento? É porque lá em Cuiabá é tudo muito longe, né? E muito trânsito, não tem metrô igual aqui em São Paulo, a gente não tem uma opção de... Gabi, desculpa te interromper. Tu moras há quanto tempo da capital? Eu não escutei direito o nome da cidade que você mora. Eu moro em Cuiabá, eu moro na capital. Eu sou de Poconé, isso, eu nasci em Poconé, minha família é de Poconé, que é 1 hora, mas eu moro em Cuiabá.
E lá em Cuiabá, a gente só tem o carro ou ônibus. E é um trânsito muito intenso. Então, a gente tem que sair de casa com antecedência de 1 hora, 40 minutos para conseguir chegar pontualmente no seu compromisso. Pro tribunal vai ser mais ou menos Vai isso. ser mais ou menos isso. Agora, a minha sala de estudos é muito próximo da minha casa, questão de 5 minutos. Então, 1 hora de deslocamento, desculpa interromper, Isso. pro trabalho, vamos dizer Pro assim. trabalho e pra mas voltar também. da tua casa pra, enfim, a sala de estudos. É 5 minutos, é bem Beleza. pertinho. Então você vai ter uma carga horária de 8 horas ali, porque são 6 de trabalho, mais 1 hora de deslocamento a ida e a volta. Seria bom a gente otimizar bem esse deslocamento, tentar ali incluir alguma coisa para ouvir, tudo se for possível, né? O outro ponto, o que você acha que ficou faltando, ainda está faltando, nessa transição entre os concursos, vamos dizer assim, escada, né? Concursos meio, o pessoal gosta de chamar de concurso escada, para o seu concurso fim, que é delegado de polícia? Professor, então, é uma dúvida que eu tenho muito, sabe? O que falta? O que tá faltando no meu estudo? Porque eu me considero uma pessoa muito dedicada no que eu me proponho a fazer. Eu sei que quando eu sento para estudar, eu dou tudo de mim ali. Mas eu acredito que seja alguma deficiência no material mesmo. Porque assim, como eu falei no começo, eu já pulei de vários materiais em materiais, de vários métodos de estudos. E chegou um ponto que eu falei, eu não vou mais gastar dinheiro com isso, eu vou pegar o que eu tenho, é isso aí, e vou estudar. Então, hoje em dia, eu estudo com o material que eu mesmo montei, com um pouquinho de um pouquinho de outro, e montei ali o meu Word, e eu estudo por ali, né? Tem algumas doutrinas de apoio também, que eu uso. E então, eu acho que talvez seja isso. Porque do meu esforço, eu tenho certeza que eu tô dando tudo de mim, sabe? Mas eu acredito que tá faltando um apoio, um acompanhamento mais direcionado, eu acredito. Quanto tempo você estuda especificamente para o cargo de delegado de polícia? Desde que eu saí da faculdade, desde 2022. 22 a agora final de 25. E em relação à técnica de estudo, como é que é o seu estudo no dia a dia? Você senta, chegou na salinha para estudar, o que você abre primeiro? Você estuda teoria? Como é que você faz o estudo da lei? São dentro dos 4 pilares, teoria, lei, questões e jurisprudência. Como você organiza esse estudo? O meu estudo é baseado nesses 4 pilares mesmo, da minha forma, mas eu tento fazer os 4. Todos os dias eu leio... É que hoje em dia eu estou na reta final do Piauí, então está sendo um estudo mais corrido. Mas todos os dias eu tento fazer uma leitura da jurisprudência, dos informativos, pelo menos 20 minutos ali, e lei seca. Né? Eu não sigo um material de lei seca, eu leio literalmente a lei. Vou lá a Constituição, vou lendo do começo ao fim, Código Penal do começo ao fim, Processo Penal do começo ao fim. Não tenho muito uma estratégia nisso, eu só realmente ler. E em relação ao material, eu prefiro estudar lendo. Né? Gosto de videoaulas, mas para aquelas matérias que eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender. Por exemplo, direito civil. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender direito civil. E eu só consigo entender se tem alguém me explicando, sabe? Porque se eu for ler ali, parece que não estou entendendo nada. Então, prefiro PDFs, né? Prefiro o estudo lido ali e resolvo as questões também relacionadas àquela matéria. Não relacionadas ao assunto, mas relacionadas à matéria. Por exemplo, hoje eu estudei direito penal, crimes contra a vida. Eu não vou resolver exercício só sobre isso, eu coloco o direito penal num contexto geral, porque eu vou resolvendo o estudo um pouco e aproveito para revisar ali. Aí, esse é o meu estudo tanto de reta final, né, quanto no normal, só que o reta final eu tô incluindo 2 matérias no dia para poder dar tempo até a prova. Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes disso, vou te contar um pouquinho da minha realidade, tá? Quando eu comecei a estudar para concurso, eu entrei, assim, em várias retas finais. Então, eu migrava de reta final para reta final. E eu ficava assim, igual você, cara, eu fiquei por 3, eu fiquei por 4, eu sinto que eu tô no caminho, mas tá faltando algum detalhezinho que eu não tô conseguindo identificar. E aí eu tirei um momento ali, uma semana, pra olhar essas últimas provas, coisa que eu não fazia. Eu só respondia a prova, já estava com outro edital publicado, com outra data de prova, seguia ali, né, seguia pra frente. E quando eu parei para analisar, eu peguei assim, as últimas 3 provas que eu tinha feito, na época o Sebrasp estava dominando os concursos, tinha muito concurso dessa banca. Quando eu comecei a corrigir, eu conseguia contabilizar assim, nossa, de 100 questões, 10 cobravam súmulas e eu errei as 10. Aí apareceu outra prova, súmula de novo. Então, quando eu fiz esse levantamento,
ficou muito evidente para mim qual era a fonte que eu estava com a maior deficiência. Minha primeira pergunta é se você, dentro desse cenário de já ter feito várias provas, se você já fez assim esse levantamento e se você consegue apontar alguma fonte que você acha que é uma dificuldade maior. Eu busco sempre fazer isso. É uma parte chata do estudo, você conferir os seus erros, mas eu busco fazer isso sempre que possível. E eu vejo que sempre fica assim, eu sou média em todas as matérias, sabe? Eu erro um pouquinho em cada, só que quando faz a somatória final, dá uma diferença, que é o que me impede da aprovação. Por exemplo, as matérias secundárias, medicina legal, criminologia. Assim, tem 5, eu acerto 3, 2, mas fica 2 que eu não tinha noção, que eu, assim, chutei, alguma coisa muito específica. Aí, constitucional, a mesma coisa, são 12 questões de constitucional, varia de prova para prova, mas a maioria das vezes, acertei 8, ficou ali aquele restinho que sempre fica faltando, sabe? Então, jurisprudência, por exemplo, é algo que eu tenho muito hábito de ler, eu sei que quando cai jurisprudência eu acerto. Mas nas outras eu não sei te falar se seria lei seca, se seria doutrina. Eu acho que mais da doutrina, eu acredito. Eu não sei te falar com certeza. Certo. Outra dúvida que eu tenho, que foi uma dificuldade pessoal também, eu senti que como eu passava muito de edital para outro edital em outro edital, eu não parava para analisar o meu edital. Então, assim, quando a gente vai para a prova, normalmente sai aquele quadrozinho, os conteúdos que serão cobrados, quantidade de questões. É muito comum um aluno olhar e pensar assim, legislação institucional, legislação estadual, 2 questões, não compensa, eu não vou ler. Eu tinha muito essa mentalidade. E aí, quando eu comecei a perceber, cara, mas são 2 questões que estão me faltando, sabe? Então, será que não é o momento de começar a filtrar um pouco mais os editais para poder analisar essas particularidades e investir, sabe? Para tentar gabaritar aqui essas 2, 3 questões. Quando você fez as provas de delegado, você chegou a fazer essa análise de conteúdo programático? Para o Piauí, por exemplo, você vai fazer estudo do conhecimento regional, legislação? Como que você faz? Então, nas outras provas, eu vi ali as legislações estaduais, mas só que estava falando ali, eu não analisei todas as matérias, né? Então, por exemplo, legislação penal, tem a tendência daquelas que mais caem serem todas, mas tem uma ou outra que não tem, no outro tem. Isso eu nunca tinha observado. A primeira vez eu estou fazendo agora no Piauí. Mas na questão estadual que você perguntou, eu tento estudar. É claro que pelo tempo a gente não consegue finalizar tudo, mas eu tento. Principalmente Piauí agora que vai cair história, geografia, eu estou tentando, mas é muita coisa. Isso é importante porque o concurso delegado da Polícia Civil do Mato Grosso é um concurso bem específico. Então cobra a língua portuguesa, cobra conhecimentos regionais, geografia de Mato Grosso, história econômica de Mato Grosso, então tem pontos específicos. Como que você está em relação a essas disciplinas específicas do Mato Grosso? E porque talvez esse seja o seu principal objetivo, né? Você está para ficar perto da família, no estado que você já está, e é uma prova que tem uma previsão de sair em breve, né? Tem uma previsão de sair talvez até já no próximo ano. Então, como é que você está nessas matérias e como que você enxerga a importância dessas matérias específicas? Então, professor, para falar bem a verdade, eu nunca estudei direcionado para Mato Grosso. Já estudei História e Geografia, mas para outros de Mato Grosso para outros concursos, mas visando o delegado, não. Específico para Mato Grosso, não. Estava estudando um contexto geral. E eu acredito que faz muita diferença. Faz muita diferença, porque se for parar para ver, igual a senhora falou, é uma questão, 2 questões que vão te deixar dentro ou fora. E no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso, são 30 questões de conhecimentos gerais, envolvendo língua portuguesa, geografia de Mato Grosso, história política e econômica de Mato Grosso, ainda tem ética e filosofia, né? Princípios de ética e filosofia. São 30 questões e 50 de específica para a primeira fase. Então, assim, esse ponto é imprescindível para ir para a segunda fase. Depois da segunda fase em diante, são os conhecimentos específicos, conhecimentos de direito. Mas ali, eu acho que é um ponto de ser muito específico, muito intencional no estudo para PC Mato Grosso. Eu acho que esse é um interessante, ponto Rodolfo, importante nesse ponto, porque assim, Gabi, há um vício por si só desse estudo de reta final, porque a notícia está brilhando, a quantidade de vagas. A quantidade de pessoas que vai tentar desesperadamente estudar
para o edital do Mato Grosso, quando sair e vai ver essas dificuldades, talvez muitos vão pegar perto das primeiras semanas. Então, até para você sentir um pouco mais palpável, será que era interessante, e para você sentir, digamos assim, esse pertencimento, de que você é capaz de chegar quando esse edital sair? Ainda que talvez seja sugestivo você só perder o medo e não ficar algo tão distante, né? Assim, eu também acho que pode ser um ponto bom para a gente refletir. Não sei se você também acha, né? E eu tenho um questionamento, talvez, que vai muito na ideia da Marisa, né? Que ela toca nesse aspecto de, talvez, um dos pontos de maior, que você mesmo está expondo, né? Seja a questão de você duvidar, de certo modo, do momento constantemente da troca de materiais, da troca de fontes, da falta de insistência num material por si só, ainda que você complete. E uma pergunta que eu faço é o seguinte, sobre essa montagem do cronograma, que é feito por você, né, e que deve ser feito por você, não é uma crítica, mas quando é que você tira esse momento de reflexão para montar o seu cronograma? É diariamente, é semanalmente, é mensalmente? Quando é que Gabi, então, reflete, seja depois de uma prova em que ela ficou por 10% e quase que ela chegava, e ela volta para, enfim, fazer esse cronograma, ela muda muito o cronograma a cada prova. Como é que você, enfim, a cada reação diante de um resultado que você, caramba, quase cheguei, né? Como é que você faz isso? Então, professor, é exatamente isso. Depois que eu faço uma prova, eu falo, nossa, eu fiquei por essa matéria. Aí eu começo a focar mais nessa matéria, incluo ele no cronograma, para quem sabe na próxima eu já ter suprido essa carência. Só que aí eu acabo deixando outras de lado, chegando a prova eu vou mal de outras. Então eu sempre faço essa adaptação depois de uma prova. Depois de uma prova, assim... Eu tô te sentindo muito reativa aos resultados, reativa à sua percepção de materiais. Acho que você tem que ser mais intencional, mais propositiva para aquilo que você quer. E como a PC Mato Grosso é o seu grande objetivo, por que você não foca 100% nesse concurso? Você já está próximo de uma aprovação. Isso é indiscutível. Você já passou no concurso de técnico, de analista. Provavelmente você estudou português, né? Para técnico analista. Uhum. Então você está bem em português, você precisa dos outros conhecimentos gerais. E o PC Mato Grosso está para sair. É um concurso que está próximo de sair, talvez venha para o próximo ano já. Por que você não foca 100% da all-in nesse concurso da PC Mato Grosso? Você acha que isso é possível? Ou você, não, eu quero fazer PC Piauí, se eu passar na PC Piauí eu vou tomar posse lá? Você tem essa intenção? Ou se você passar na PC Piauí, você ficaria como técnica do tribunal do seu estado? Professor, eu estou totalmente pronta para focar no edital de Mato Grosso. Claro que se eu chegasse a passar no Piauí ou em qualquer outro estado, eu ficaria muito empolgada com a ideia, mas eu talvez não iria por conta da minha família, né? Ou poderia até ir, mas poderia voltar e seguir estudando. Então, estou totalmente pronta para estudar, focada no edital de Mato Grosso. Talvez o que tu queres é literalmente passar para uma segunda fase, né? Para mostrar que você tá ali no jogo, né? Isso, também é algo que eu faço muitas provas, já viajei muito fazendo provas, buscando isso e para eu pegar o ritmo, para quem sabe quando viesse o Mato Grosso eu estivesse pronta. Mas só que, é claro, é igual o senhor falou, se eu não me especificar para o Mato Grosso, pode chegar lá e ser mais uma prova que eu vou ficar na primeira fase. Então, vamos focar, vamos passar na PC Mato Grosso? Vamos, com certeza. Você tem mais alguma dúvida, pessoal? Não, estou Vamos pro satisfeita. plano? Vamos lá. No momento, o meu maior desafio nos estudos é o material, né? Eu acabo que já passei por vários materiais, então pego um pouquinho de um, pego um pouquinho de outro, já mudei muito a metodologia de estudos e essa inconstância acaba que me atrapalha muito. Eu senti também uma certa dificuldade com materiais. Ela tem um material próprio dela hoje, isso é ótimo. Que ela vai manter, ela vai alimentar, mas... Eu acho que a gente pode propor uma complementação do material. Eu acho que o meu maior medo é desistir. Medo de reprovar, reprovação é normal, mas o desistir é o pior, porque você nunca vai chegar lá se você parar hoje, né? E se você continuar tentando, uma hora vai dar certo. Então eu acho fundamental ela estudar isso de forma regular para chegar nessa reta final. E se eu pudesse ter um problema resolvido hoje, seria como montar um cronograma de qualidade efetivo para minha situação
especializado para mim. Mas eu acho que o ideal é se esforçar ao máximo para manter essas 4 horas diárias aqui de estudo. E aos finais de semana, ela tentar distribuir entre sábado e domingo 6 horas. Bom, primeira coisa que a gente percebeu, analisando aqui todo o seu histórico e sua forma de estudo, é que você vem sendo muito reativa. Sai um edital, eu estudo para esse edital. Percebi que eu tô mal nessa matéria, eu vou focar mais nela. Aí vem outro. Isso nem sempre vai demonstrar exatamente o seu estado atual de conhecimento, porque às vezes você foi mal numa matéria, numa prova, mas aquilo não reflete exatamente como você está naquela matéria. Foi uma prova que você foi mal. Então, uma coisa que a gente entendeu ser importante é, primeiro, você ser intencional, você não ficar sendo levada por editais. Então, vamos focar no seu grande objetivo, que é PC Mato Grosso. É um concurso que está para sair e eu acho que você tem plenas condições de passar. Talvez você tenha um pouco de insegurança de focar 100% nesse concurso e vou focar 100% nesse concurso, e se eu não passar? Então, você não se compromete totalmente com medo de ter ali um certo fracasso. Não vai ser um fracasso, você vai ter evoluído demais. Mas eu acho que vale muito a pena você, primeiro, acreditar que você pode passar nesse concurso da PC Mato Grosso. E segundo, focar totalmente nele, dar all-in nele. Colocar todas as suas fichas nesse concurso. Que é um concurso que está para vir e vai resolver a sua vida. Né? Vai resolver a sua vida e vai fazer com que você viva o que você quer, que é estar perto da sua família, ter tempo para sua família, que é o que você busca, inclusive hoje na sua rotina. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E ser propositiva, ser intencional no estudo das matérias e não reativa. Vamos fazer uma análise bem minuciosa daquilo que de fato você precisa. Faz um simulado, tira um final de semana para você identificar os seus pontos fracos e aí você vai focar bastante em atacar esses pontos fracos. E você vai sair desse chamado platô dos 70%, que geralmente as pessoas têm essa percepção, né? Ah, eu estou estagnado no 70%. Você vai sair disso, vai avançar para ser aprovado na primeira fase e, se Deus quiser, no seu concurso completo da PC Mato Grosso. Então, fazer esse ajuste para passar dos 70% e realmente ser aprovado. E, por fim, um ajuste material. Acho que está ótimo, você ter o seu próprio material é excelente, mas a gente vai te dar aqui a assinatura do Estratégia para você poder complementar alguns temas. Não é tudo não, você vai manter o seu material, mas percebendo nessa sua análise minuciosa aquele assunto que você precisa melhorar e percebendo um outro assunto que é mais importante para o seu concurso, você vai revisar o seu material, vai lá no material mais aprofundado, material completo, e vai complementar o seu material. Você vai pegar aquilo, vai estudar mais aprofundado e vai colocar aqui dentro aquilo que está faltando, aquilo que você vai aprofundar. Isso já vai te ajudar para uma segunda fase. Você já está antecipando, vê, você está sendo propositivo em vez de ser reativo. Está sendo intencional. E aí a gente quer propor para você o seguinte. Primeiro, nós queremos te desafiar a aumentar os seus horários de estudo. No final de semana você estuda mais ou menos ali umas 2 horas, certo? A gente quer propor para você, já nessa fase de pré-reta final, PC Mato Grosso, é um concurso que já está na porta, tentar aumentar para 6 horas. Tá? A gente sabe que vai tirar um pouquinho do tempo que você tem com a família agora, mas é o que vai te proporcionar, novamente, passar num concurso no seu estado, na carreira que você sonha, estar perto da família e ter mais tempo para a família nessa carreira. Então, talvez abrir mão um pouco agora, sacrificar um pouco agora, para poder lá na frente você viver o que você quer viver. Tá? Então, aumentar um pouquinho aqui para 6 horas e trazer essas matérias específicas para esse final de semana. 2 horas revisar a língua portuguesa, porque é algo que você já estudou para técnico e analista, então você vai fazer uma revisão. E 4 horas você focar em matérias específicas aqui, pelo menos até sair o edital. Você vai se antecipar. Porque enquanto seus concorrentes nesse concurso da PC Mato Grosso estão estudando para vários concursos de delegado de polícia e vão focar nisso aqui só quando chegar o edital, você já está antecipando. Quando chegar o edital, você só vai revisar. E você vai poder dar atenção maior às matérias principais aqui e já se preparar para essas questões de conhecimento específico. E aí, durante a semana, você vai estudar essas matérias principais, mas ela vai usar um método de revisão aqui que a gente propôs para ela, né, Marisa? Isso, a gente pensou de você começar o seu estudo respondendo questões. Porque normalmente, assim, o natural é que o aluno estude e no final responda a questão. Então, nesse estudo reverso, respondendo as questões no início,
você consegue direcionar o seu estudo no decorrer do dia. Então, começando com um bloco de questões e sempre com essa preocupação de estudar essa questão com muita qualidade, sabe? Então, não é acertei a questão, passei para frente. Acertei a questão, deixa eu analisar aqui todas as alternativas, deixa eu fazer uma revisão mental, se eu lembro desse tema, se tem algum julgado aqui que bateu na minha memória, mas eu não estou conseguindo lembrar dele completo. Então, realmente fazer um estudo reverso de questões bem aprofundado para que isso possa te guiar ao longo do seu dia. E um outro ponto que nós conversamos, Gabi, foi a necessidade de você conseguir mesclar uma quantidade de matérias durante a sua semana, tá? Para que você não fique assim com hiperfoco na disciplina que você acha que foi o que te tirou da última prova. Então, você tentar estabelecer essa rotina de 1 ou 2 disciplinas por dia, nessas disciplinas específicas, né, de segunda a sexta, para que você consiga estar ali o tempo todo se atualizando de todo o conteúdo programático. Tá? Perfeito. E Gabi, quanto ao teu material de estudo, que assim, é uma coisa que você lutou muito para fazer, realmente é importante que você não jogue ele fora. Né? O melhor é que não abandone, não troque pelo melhor material, mais bonito, do primeiro colocado, não importa. Né? O melhor material é o material com os erros de Gabi, com as coisas que Gabi disse que é importante. E isso, de fato, esse material é personalíssimo, né? Pode ser que eu, Rodolfo, mas a gente olha esse material e fala que material ruim, mas é porque a nossa memória não está fresca naquilo ali e aquelas informações não batem com o que o nosso cérebro está racionalizando. Mas o seu material é o melhor material. Entretanto, como qualquer material de qualquer lugar, ele terá falibilidades e terá necessidade de complementação. E aí, por isso, cabe a você sempre fazer esse cotejo. Eu acho que um bom cotejo é quando você pega, por exemplo, um tópico determinado da matéria e faz pelo menos 100 questões e a partir dele você percebe se você está errando por falta de memorização, ou seja, está no seu material, mas você não está acertando, ou se de fato o meu material ali ele está insuficiente em pelo menos 70%, 80% das questões. Se isso denuncia realmente uma ausência de conteúdo, um déficit no conteúdo, você vai lá na fonte, ou seja, pode consultar materiais maiores para colocar ali a informação ou até inserir da própria questão. Ou seja, as questões elas também são o norte para complementar seu material. E aí, claro, alguns materiais seus possam ter uma certa deficiência, você vai lá e complementa. E vai cada vez mais alongando esse material. O fato é que chegará um momento em que esse material ficará tão grande que cabe a que a grande maioria dos concurseiros não faz, que é retalhar esse material com o tempo. Olha, isso é uma das coisas mais difíceis e mais terríveis a serem feitas, que é quando a gente já tem uma certa zona de autoconfiança a ponto de dizer, e veja, isso é talvez uma técnica da elaboração de materiais. Quando você faz um resumo, nós temos que ter 2 formas de realizá-lo para que ele fique bom. Ou seja, primeiro, a primeira informação é o tamanho do seu resumo, ele é inversamente proporcional ao seu grau de conhecimento. Então, se você é muito boa em direito penal será muito pequeno o seu resumo. Perceba, isso é muito difícil de fazer. Geralmente a gente quer encher de informações. E o segundo filtro eu só coloco essa informação no meu resumo se eu esquecer dela. Ou seja, se isso cair na prova, eu acerto, velho. Isso aqui eu acerto. Eu não coloco. Agora, se isso aqui cair e eu errar, aí eu vou lá e escrevo. E aí chega um momento em que a gente tem que ter uma certa zona de falar, eu vou limpar o meu resumo. Eu vou fazer uma asepsia. Eu vou de fato olhar e falar, não, isso aqui é muito básico, tá? Sabe, quando eu e você, nós vamos ler o mesmo material, mas nós vamos fazer grifos diferentes desse mesmo material. Porque aquela informação já é básica para mim, para você não é. E aí você tem que só, de algum momento, chegar e fazer uma asepsia no seu material. Isso é mais na frente, não é agora não, mas eu estou antecipando, tá? E se tiver muito apego ao material, grifa esses pontos que o Duque falou, ao invés de você tirar os pontos que você já domina, você simplesmente retira os grifos e deixa grifado só aquilo que você realmente precisa revisar. Aí você volta revisando só os seus grifos. E aí eu acho que isso é muito interessante o que ele falou. Você fez uma questão, percebeu que tem um conteúdo aqui que você não sabia e não está no seu material, vem aqui e inclui o conteúdo aqui no seu material. Você leu uma jurisprudência, uma decisão importante que não está lá no seu material, você vem aqui e complementa o seu material. Você foi lá no material completo, de teoria, de doutrina, que você percebeu que tem um ponto ali que tem informações que não tem no seu material, mas que é muito importante para concurso, complementa o seu material. Então o seu material vai ficar completo quando você for revisar ele, está completíssimo na reta final, você revisa ele uma vez, você vai chegar na prova muito bem preparado.
Acho que você vai ter um material completíssimo para você. E isso que o Duque falou, essa asepsia. Você pode tanto remover esses blocos que você já domina, ou você lê o seu material, faz grifos. Depois, quando você for voltar para revisar, você revisa só os grifos. E vai ficar muito menor, você vai revisar muito mais rápido. Eu utilizei esse método também, de produzir os meus próprios resumos. Eu falo para os alunos que isso aqui não é uma regra perfeita, porque tem aluno que sente que vai perder tempo produzindo e tal, mas eu entendo o aluno que vai por esse caminho porque foi o caminho que eu segui. E assim, quando você fala, porque eu acho que o problema é o meu material, às vezes a gente não está enxergando que talvez a sua solução também seja o seu material. Porque, Gabi, eu te digo assim, eu poderia elencar vários concursos que eu acertei questões porque eu lembrava do meu material. E não é porque eu lembrava da informação, mas porque eu lembrava, eu fiz uma tabela disso. E o lado direito era a seção X, o lado esquerdo. Então a gente tem Você essa até enxerga o material na hora da prova, né? A gente enxerga o nosso material. Então é muito importante você, valorizar esse material que você construiu. Você já está nessa trajetória aí há alguns anos, né? Então, confia nesse material, vamos alimentar esse material, deixar ele bem redondinho para que quando sair esse edital da PC do seu estado, você esteja ali com um material que te dá essa confiança, sabe? Eu trabalhei em cima dele, eu atualizei e é por aqui que eu vou seguir. Tá? E eu tenho certeza que você vai utilizar esse material para todas as etapas do seu concurso. É o que a gente falou aqui, Gabi. Parece que é muita coisa, tudo parece... Às vezes você tem a sensação, mas será que eu tava... Não, será que eu tava fazendo tudo errado? Não é isso. É só um ajuste, tá? É um ajuste pequeno que você vai fazer e que vai te levar para o seu objetivo. Vai fazer você saltar dos 70% para 80%, 85%, vai para a segunda fase, passa e já vai chegar passando na segunda fase. Eventualmente tiver uma prova oral também ser aprovada com este material que você está complementando. E que é o seu material que você já tem intimidade com ele, você já vai conseguir, como a Marisa falou, enxergar. Você vai fechar o olho na prova, você vai enxergar o que está escrito lá no seu material, né? Porque está no computador, se fosse físico, às vezes tem uma gota de café ali naquela parte, você enxerga o material com a gota de café, você lembra da gota de café na hora de fazer a prova, né? E aqui, você focando nessas matérias de conhecimentos específicos durante a semana, final de semana, conhecimentos gerais. Isso aqui até sair o seu edital. Saiu o seu edital, só ajustar mesmo e continuar girando revisão. Sempre com esse foco nos 4 pilares. Questões, aí você vem, revisa a teoria, lembra, depois lê a lei seca, pode ler a lei relacionada ou tirar um período do dia para ler uma legislação, seguir um cronograma de legislação, mas é importantíssimo ler a lei seca, porque também vai fazer diferença para você passar dos 70% para os 80%, 85%. Sempre lembrar de ler a lei seca. E a jurisprudência você já tem costume de acompanhar, então por aqui já está tranquilo também nesse ponto. Beleza? Vamos lá? Faz sentido para você? Demais, tá Tem alguma ótimo. dúvida? Não, perfeito. A primeira palavra que vem à minha mente depois desse evento é gratidão. Gratidão pelo convite do professor Rodolfo, gratidão pela equipe que está aqui dando todo o apoio. Gratidão a Deus mesmo por ter colocado essa oportunidade no meu caminho, porque foi um evento incrível. Tu se considera que estás atualizada na jurisprudência a partir de quando? Quando é de maneira regular que você faz o estudo de jurisprudência? Ainda que você faça por matéria, mas suponha que, sei lá, em direito penal, acho que eu já fiz, sei lá, até 2022, até 2023, só para eu também ter uma noção disso, né? Professor, eu não faço a jurisprudência por matéria, eu faço de acordo com o que vai saindo, Formativo, né, informativo semanalmente. E aí eu marco todos os que eu já li. Então, assim, como eu leio todos os dias, tá todos preenchidos, desde 2000 tu fosse aqui ano, é isso? Desde 2000... Não, eu leio jurisprudência desde que eu comecei. Porque quando... Não, eu comecei em 2022, isso. Porque quando você começa a pesquisar, todo mundo fala, tem que ler jurisprudência. Eu vou ler, então. Aí eu comecei, então tá todos marcados. Só que eu me considero até boa em jurisprudência, só que o negócio é que são muitas e aí a memória da gente acaba que é um pouco falha. Então, assim, de ter lido, eu já li, eu leio todos os dias mesmo, mas acaba que pela memória, muita coisa, eu esqueço um pouco, mas eu faço esse acompanhamento. Tá bom, tranquilo. Parabéns. Faz essa inclusão no seu material. Então, as decisões mais importantes, você vai lá no seu material e inclui a decisão no tópico que está tratando daquele tema da decisão. Porque aí quando você for revisar o seu material, ela tá lá, você revisa junto. Então é esse complemento que a gente está falando. Você vai, questão. Fiz uma questão que
tratou de um assunto que não está no meu material. Vai lá e insere no tópico que está tratando aquele assunto. Li uma jurisprudência, uma decisão que tratou de um tema importante. Insere lá no material naquele tópico. Quando você pegar o pós-edital para revisar esse material, ele está completinho. Tudo que vai estar na sua prova está lá no material. Sim. E em relação à jurisprudência, só que o senhor tocou no assunto, eu já fiz de várias formas. Eu lia e eu escrevia, eu tinha caderno físico no começo. Porque aquele caderno enorme eu tinha que colar quando atualizava, eu colava por cima. Aí eu falei, não vai dar certo. Eu já passei para o Word, então eu faço esse acompanhamento já desde o começo mesmo. Incrível, parabéns. Gabriela, então sua trajetória até aqui é impecável. A gente intervém nesse projeto aqui só para fazer exatamente o que a gente falou, ajustes. Parece que é muita coisa, vocês falaram um monte de coisa ali, pode dar a impressão para quem está ouvindo, será, mas eu estava fazendo tudo errado. Não estava, você está muito bem, você está na porta de passar no concurso, que é o seu grande objetivo. Você é muito jovem, você tem 26 anos, então você está muito bem preparada já nessa idade. Então, eu acho que é esse ajuste para você alcançar o seu grande objetivo da PC Mato Grosso. Acho que em breve nós teremos uma delegada da Polícia Civil Mato Grosso. Se for lá, Duque, já não vai ser preso mais. Já está ali liberado. É só ajuste mesmo. Como um blazer que a gente vai fazer sob medida para você. E parabéns por tomar posse. Isso já representa muito, né? A vitória num cargo meio, ela é muitas vezes mais difícil que a prova de delegado, porque uma questão 2 muda tudo, né? Isso mostra uma grande capacidade de raciocínio sua, de memorização e também de saber dizer não, né? Para as coisas que você não quer, em detrimento daquilo que eu quero, que é estar na minha terra. E se tudo der errado, que não dará, mas ainda que possa cogitar isso, vai te encaminhar de alguma maneira para o MP lá na sua região, mas que você já fez um estudo concreto e real daquilo que você quer. Como você mesmo disse, você quer ficar lá. Então, all-in mesmo, né? Acho que a expressão do Rodolfo foi perfeita no que tange se entrega por inteira, né? Porque você já é muito merecido do que você conquistou e tá de parabéns, assim, pelo trabalho que você faz. Inclusive, nas redes sociais, né? A Gabi, Rodolfo, se quiser comentar um pouco, assim, eu falei para ela antes da gente entrar aqui, né? Que eu vi algum meme dela, assim, alguma coisa, e ela tem uma característica inata, né? Que é justamente tratar um pouco o dia a dia dela com muita leveza e sempre da mesa de estudo dela, mostrando de fato a vida real, mostrando aquilo que ela sente e com esse sorriso que ela tem, né? É muito claro, né? Como ela vai encarando as dificuldades, mas com leveza, né? E trazendo outras pessoas para a vida real, consigo, mostrando o dia a dia, né? Mostrando que é possível. Então, parabéns, assim, por você também arrastar pessoas a fazerem isso com você, né? Ela estava contando que era só um projeto meio que surgiu, você pode contar, né? Surgiu de maneira despretensiosa, né? Mas, evidentemente, você está aí atraindo muitas pessoas para esse caminho também. Eu admiro gente que assim como você. Parabéns. Eu saio daqui hoje confiando plenamente que eu estou muito mais perto de atingir meus objetivos. Eu tenho muito sonho de passar no concurso de delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Então, assim, com as dicas que eu recebi hoje, com as orientações, com as intervenções que os professores fizeram na minha rotina de estudos, eu saio daqui com muita confiança, com muita motivação, com muito vigor para dar o meu melhor daqui para frente e fazer as provas, fazer o meu estudo com tudo de mim. Com certeza. E acreditar. Você está muito perto, você é muito capaz. Às vezes a pessoa não dá all-in, talvez quem está nos assistindo, não sei se é o seu caso, mas a pessoa não dá o all-in, não vou dar aqui o meu foco total no concurso do meu estado, porque eu não sei se eu vou conseguir passar, e se eu me comprometer 100% aqui e não passar, eu vou ficar extremamente frustrado, mas acredita, você tem total condições de ser aprovada, e se Deus quiser vai ser aprovada nesse concurso. Às vezes é só escutar as pessoas que estão próximas, né? Ela escutou a mãe dela, né? E agora ela tá aí, né? Então, mamãe, agradeça, aproveita aí. Exato. Gabi, compartilha suas redes sociais com o pessoal para te acompanhar, do que citou aqui, fala qual é o arroba aí. Instagram é o @estudodagabi_, né? Lá eu compartilho sobre a minha rotina, eu comecei ele, como o professor mencionou, eu tive que trocar de celular e eu perdi todo o meu histórico de fotos desde a OAB, né? Com o pessoal do cursinho, da salinha de estudos. E aí eu criei o Instagram para poder deixar registrado ali as fotos, os vídeos, estudando. E acabou que foi dando certo. As pessoas, acho que elas se identificam muito com a dor do concurseiro.
né? O que eu sinto, eu acredito que a maioria das pessoas que estão ali me seguindo sentem também. Então isso conecta as pessoas. Eu converso com muitas meninas que, olha, eu quero estudar, eu tenho medo, eu gosto da ideia de ser polícia, mas para mulher, será que eu dou conta? E assim, a gente, às vezes num momento de dificuldade que eu tô ali desanimada, eu tenho que incentivar outra pessoa e aquilo serve como incentivo para mim também, sabe? Às vezes eu tô ali, não quero estudar hoje, mas chega alguém e fala, Gabi, de eu ter visto o seu vídeo, já tô sentando para estudar. Eu falo, opa, eu não posso ser uma propaganda enganosa, deixa eu estudar também. Então, a rede social, ela tem esse poder de conectar as pessoas. Comecei sem muita intenção e hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço ali, por ter esse contato com as pessoas. Aproveito, estendendo a minha fala, aproveito para agradecer, né? Tudo que vocês falaram era tudo que eu precisava ouvir mesmo. Sempre tive essa necessidade, eu queria sempre ter alguém para me explicar, para me mostrar o que eu tô fazendo de errado, o que eu preciso ajustar. E hoje em dia não é muito fácil encontrar isso, alguém para nos realmente pegar pela mão e falar, olha, você tá precisando mudar aqui, você tá precisando corrigir ali. Isso é muito importante. Eu acredito que as pessoas que vão estar assistindo isso vão se identificar também, vão poder corrigir o material através dos ajustes que vocês fizeram aqui comigo. Muito bom. E a gente tem um presente para você. Se puder vir aqui, a gente vai te entregar esse presente. Como nós falamos aqui, né? Tem aqui o troféu Coruja, né? Que é a nossa luminária aqui com a Corujinha para os seus estudos, representando a assinatura premium de 2 anos, tá bom? Para você que vai receber como complemento, né? Como a gente falou, você já tem o seu material, você vai complementar, utilizar naquilo que for pertinente, tá? Tem o Vademecum estratégico aqui para você, que é um Vademecum de estudos. Ele tem os artigos mais importantes selecionados, ele não é um Vademecum para levar para a prova, ele tem só os artigos que mais caem nas provas, e já com grifos, com marcações das palavras que são pegadinha, palavras-chave, e a caneca, né, para tomar aquele café, e a garrafa térmica para levar o café, às vezes para o trabalho, né, para levar ali salinha de estudos, exatamente. Gostou do nosso episódio e quer conquistar o seu cargo jurídico em 2026? Estamos com uma mega promoção de início de ano para você estudar com o material usado por 6 a cada 10 aprovados em concursos jurídicos. São descontos de até 45% nas nossas assinaturas, que incluem cursos para vários concursos em um único acesso. De bônus, ainda temos Vademecum físico com a legislação cobrada em concursos. 1 ano de acompanhamento no Discord para você estudar com a orientação de especialistas em cada uma das carreiras. E até 8 meses adicionais de bônus, para você estudar por mais tempo sem pagar nada a mais por isso. Os descontos e bônus variam de acordo com as assinaturas e são válidos até o dia 26 de janeiro. Para aproveitar a promoção e começar o ano estudando com quem mais aprova, acesse o link da descrição.